Olá, olá, olá! Tudo bem? Hoje nosso tema histórico é a Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1961 e 1975. Mas para compreender o conflito, temos que voltar um pouquinho no tempo, nos anos 20, quando iniciam as primeiras organizações políticas no Vietnã, influenciadas pela ideologia comunista, que eclodiu sobretudo com a Revolução Russa de 1917. Pouco tempo depois, em 1927, surge o Partido Nacionalista do Vietnã, com ideologia comunista. E aqui surge a figura de Ho Chi Minh, grande líder comunista do Vietnã na luta contra o domínio imperialista. Em 1930, criou o Partido Comunista. Em 1941, fundou o Viet Minh. Em 1945, declarou a independência vietnamita com o nome de República Democrática do Vietnã, com capital na cidade de Hanoi. E em 1954, após acordos ocorridos na Conferência de Genebra, houve a divisão provisória do Vietnã pelo Paralelo 17, em Vietnã do Norte, comunista, e Vietnã do Sul, uma república com influência dos Estados Unidos. Assim, Ho Chi Minh governa o Vietnã do Norte, com sua ideologia comunista. Essa medida da divisão do território vietnamita era uma medida provisória que visava manter a paz na região, mas existe um mistério por trás de tudo isso. E aqui vamos desvendar. Em 1955, um golpe de Estado instala a ditadura militar no Vietnã do Sul, rompendo com a decisão de reunificação anunciada na Conferência de Genebra. Lembre, a divisão do Vietnã entre Norte e Sul era uma medida provisória. As medidas políticas apoiadas pelos Estados Unidos foram basicamente para conter o avanço das ideias comunistas vindas do Vietnã do Norte. Lembrem que o objetivo de toda essa explicação da Guerra do Vietnã está inserida no contexto da Guerra Fria, com a bipolarização política que dividiu o mundo em dois blocos de influência: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderados pela União Soviética. Continuando, em 1960, houve a criação da Frente de Libertação Nacional, grupo de resistência comunista, formado por Vietcongs, militantes que, em sua maioria, eram camponeses muito pobres. Em 1961, a decisão do Sul de não reunificar o território do Vietnã favoreceu a organização de movimentos de resistência armada no Norte. A rivalidade entre Norte e Sul vietnamitas originou um conflito violento, a chamada Guerra do Vietnã. As milícias Vietcongs se destacaram no conflito, pois contavam com o apoio dos camponeses locais e elaboraram uma tática de guerra na floresta. Aqui temos um exemplo do que foi um sistema de guerra na floresta, com os vários túneis criados pelos Vietcongs. E continuando, em 1963, o assassinato do estadista do Vietnã do Sul favoreceu o aumento da interferência dos Estados Unidos no conflito armado. Ainda nesse ano, o presidente Lyndon Johnson autoriza a Força Aérea Estadunidense a realizar ataques aéreos sistemáticos com bombas de napalm.
e desfolhantes químicos, o agente laranja, com o intuito de conter a tática de guerra de floresta dos Vietcongs. Aqui mostra como foi a reação dos cidadãos estadunidenses. Eles eram contra a guerra do Vietnã. Aqui o presidente Lyndon Johnson e uma explosão de napalm no Vietnã. E continuando, em 1970, o conflito foi ampliado em território asiático, após sucessivos ataques do Sul à rede de estrada e pontes camuflados do Norte, as quais levavam armas e suprimentos vindos da China e União Soviética às milícias Vietcongs. Assim, Laos e Camboja integram os grupos de resistência contra o Sul. Em 1973, os Estados Unidos se retiram do conflito após o Acordo de Paris. Dessa forma, o conflito transformou-se em uma guerra civil entre Norte e Sul. Em 1975, o agressivo avanço dos Vietcongs, aliado à falta de apoio popular, levou o Sul à rendição. A tomada de Saigon significou o fim da Guerra do Vietnã. Desesperadamente, pessoas ligadas aos Estados Unidos, entre militares e civis, retiraram-se da cidade. Aqui um exemplo de pessoas em um avião saindo de Saigon. E, finalmente, chegamos à República Socialista do Vietnã, pois em julho de 1976, ocorreu a reunificação entre Norte e Sul, com o nome de República Socialista do Vietnã, com capital em Hanoi. Saigon, a antiga capital do Vietnã do Sul, transformou-se em Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista. E assim termino a breve exposição sobre a Guerra do Vietnã. Nos encontramos mais tarde. Até mais!